So let's stand up together, let's fight for our rights, and let's make sure that every child gets quality education. Primeiro, ouvir a criança. Primeiro, ouvir o jovem. Valorizar mais o superior interesse da criança. Portugal continua obrigado a assegurar a todas as suas crianças o cumprimento dos seus direitos, a realização das suas expectativas. O meu projeto de vida são as crianças e o Instituto da Criança. No entanto, ainda há milhões de crianças que sofrem com a guerra, a pobreza, a discriminação e a doença. Para cada criança, todos os direitos. É médico, doutorado em psiquiatria e professor universitário, uma das vozes mais respeitadas em Portugal na área da adolescência, da saúde mental e das relações familiares. Professor catedrático jubilado da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, também ele, o pai da terapia familiar, tem dedicado grande parte da sua vida clínica e académica a compreender o sofrimento emocional dos jovens e o papel dos adultos na sua proteção. Autor de vários livros de referência, Cruza Ciência, Experiência e Humanidade, convidando-nos muitas vezes a escutar com mais atenção quem está a crescer. Para todos, é uma voz incontornável no debate público sobre saúde mental. Olá, boa tarde, professor Daniel Sampaio. Eu escolhi começar esta conversa com uma frase do seu mais recente livro. O Amor que não se diz, a vida privada de Luís e Guilherme, pela Caminho, que já tive a oportunidade de ler, muitos parabéns pelo livro, está ótimo. E a frase é a seguinte: às vezes pensava que o amor que receava contar já era um adeus. Esta frase, para mim, parece conter muito daquilo que é o adolescente de hoje, ou seja, sentir muito, dizer pouco, temer perder. Gostava de começar por aqui, tentando perceber se este adeus implícito na frase pode representar não só apenas o fim de uma relação, mas também o medo de não ser suficiente. Isto a propósito do seu grande saber pela adolescência, quando um adolescente não diz o que sente, o que é que está em jogo? A adolescência, como é sabido, é uma época de grandes emoções, de um tumulto emocional, de altos e baixos, e é preciso dizer que muitas vezes esses baixos não são doença mental, são apenas tristeza, mas muitas vezes não se sabe o que é que se vai passar a seguir. A causa disto é o desenvolvimento do cérebro, que ainda está em desenvolvimento, cada vez se vê que o cérebro se desenvolve até mais tarde. Neste momento já se fala até dos 30 anos, o que é muito interessante, essa ideia de que a adolescência se vai prolongando, e portanto o que é importante para todos nós vermos é que há momentos transitórios de mal-estar dos adolescentes que não significam doença mental. E portanto nós temos que aguardar com serenidade, temos que os pôr a pensar, aumentar o seu sentimento de crítica, a sua curiosidade, porque a maioria deles felizmente encontra o seu caminho. No amor, na sexualidade, nos estudos. É importante ter esta noção de que há adolescentes muito perturbados, mas felizmente a maioria atravessa este período com saúde mental. Este silêncio quase emocional é uma espécie de proteção? Sim, porque muitas vezes o adolescente lida mal com as mudanças. As mudanças ocorrem, como é sabido, na puberdade, em que há uma grande transformação do corpo, o corpo cresce, aparecem os caracteres sexuais secundários, o corpo é sentido de uma forma diferente e essa mudança muitas vezes necessita de uma recolha íntima, de uma interiorização. E nos adolescentes, sobretudo no primeiro período da adolescência, é fundamental não fazer muitas perguntas. É preciso criar proximidade, eles saberem que nós estamos ali ao pé, nós adultos, mas deixar que essa introversão siga o seu caminho. E esta tendência para as redes sociais, elas aumentam a probabilidade da expressão sentimental ser maior, mais visível, ou também retrai o medo da rejeição, ou seja, o medo da rejeição quando eu me expresso, não é? Já na vida real é assim, as redes sociais... Isso é variável, depende muito. Eu costumo sempre dizer que a adolescência se ganha na infância e a relação com a internet também tem que se ganhar na infância. Nós temos que educar para a internet, que hoje é fundamental, sobretudo na adolescência, mas temos que ajudar as crianças desde muito cedo a perceber que um telemóvel é uma coisa para se usar com bastante parcimónia. E nós, neste momento, temos bebés com telemóvel. E é preciso encetarmos esse caminho, porque muitas das coisas que se passam nas redes sociais são uma explosão de sentimentos. Portanto, há mensagens de amor, mas também mensagens de ódio. A nível do amor na adolescência, há muitas mensagens de controle, sobretudo por parte dos rapazes em relação às raparigas. Portanto, nós vamos encontrar um adolescente que está a viver a sua própria convulsão interior
e vai encontrar no espaço das redes sociais a possibilidade de expor aquilo que sente, o que pode ser bom. A propósito deste meu último livro sobre jovens com orientação para o mesmo sexo, muitas vezes é uma forma deles revelarem a sua orientação sexual, mas também pode ser um sítio onde recebem mensagens de ódio. Daí que essa parte da adolescência que se passa na internet é um novo mundo para os pais, porque é muito difícil para um pai, para uma mãe, perceber exatamente qual é a identidade do adolescente que se está a construir online. Porque nós estamos aqui no Instituto de Apoio à Criança, que foi fundado pelo Dr. João dos Santos, que eu conheci muito bem, com quem trabalhei. O Dr. João dos Santos dizia sempre: os adolescentes, nós temos que ver o corpo, temos que ver o seu íntimo, temos que ver a relação com os pais e temos que ver a relação com a escola. Era assim que nós aprendíamos. Isso é tudo verdade, continua a ser completamente atual, mas hoje em dia há o espaço online, que é um novo mundo, sobretudo para os adolescentes que nasceram depois de 2010 e contataram com o smartphone, têm acesso a um universo alternativo, que é o universo da internet, que é um universo muito apelativo e ao mesmo tempo pode ser aditivo. Então, nós estamos a encontrar neste momento uma espécie de dupla identidade, o Tomás, que está na sua família, na sua escola, com os seus amigos, e depois o Alberto, que é a mesma pessoa que está na internet. Isso é fundamental que os pais se apercebam dessa possibilidade e é fundamental que se ganhe, justamente na infância, o cuidado que é preciso ter da utilização dos ecrãs. Mesmo havendo uma comunicação muito ativa por parte dos pais, é natural que possa se revelar outro tipo de comunicação nas redes sociais, é isso? Exatamente. Essa é a grande dificuldade da adolescência atual, são esses dois mundos. O mundo que está ao nosso alcance, mais facilmente. Evidentemente que há pais que atravessam este período com dificuldade na relação com os filhos, é normal alguma turbulência, mas a maior parte dos pais contacta muito com os filhos e são afetuosos, mas isso é aquilo que eles veem. E depois há um universo que é um universo um pouco escondido, e que é o universo da internet, das redes sociais e tudo aquilo que se passa nesse mundo. Daí que, insisto, temos que ganhar a adolescência na infância. Tem uma frase muito interessante que eu acho que li na altura no Expresso, que dizia que os pais não são amigos dos filhos, são adultos e devem funcionar como tal, e traçando alguns limites. E isto gerou assim alguma polémica na altura, se calhar não havia assim umas redes sociais tão ativas, mas lembro perfeitamente que era a defesa da autoridade parental, não era? E em vez da proximidade emocional. Ou seja, o professor tem 3 filhos, 7 netos, sei que os adora a todos. Como é que é? É mais difícil ser pai ou avô? É muito mais difícil ser pai. Ser avô é muito fácil. Há um romancista americano, Gore Vidal, que dizia: não tenhas filhos, tenhas só netos, como se fosse possível, não é? O que ele queria dizer era justamente esta ideia de que é muito mais fácil ser avô porque há muito menos responsabilidade educativa, uma relação mais lúdica, mais ligada ao prazer e à brincadeira. Os pais é uma relação muito exigente, muitas vezes turbulenta, sobretudo nesse período da adolescência, que é o período mais difícil para os pais. De qualquer forma, também temos que ver que a sociedade é muito exigente em relação aos pais, é muito crítica, sobretudo em relação às mães. Eu ouço muitas vezes dizer: bom, uma mãe má, uma mãe negligente, e às vezes não se trata nada disso. Às vezes é uma mãe que está a passar por dificuldades, daí a importância de nós, quando trabalhamos com os adolescentes, trabalharmos também com os pais. Agora, o que é fundamental, eu digo sempre aos pais dos adolescentes, isto é um período que vai passar. Eu costumo dizer que depois dos 18 anos é muito mais fácil. Portanto, há um período de facto de dificuldade entre os 12 e os 18 anos, mas se nós tivermos uma boa relação com os filhos desde a infância, ultrapassamos este período sem dificuldades de maior. Teve algum problema com os seus filhos? Teve mais problemas com os filhos do que com os netos, não é? Obviamente. Sim, foi muito mais, é muito mais fácil ser avô, como eu já disse. Mas sente só algum renascer? Sim, ser avô é apaixonar-nos de novo, é uma relação completamente de descoberta, uma relação de proximidade, em que nós procuramos ser os historiadores da família. Eles adoram ver álbuns de fotografias, que já não há hoje em dia, infelizmente, adoram histórias quando os pais eram crianças. Portanto, essa possibilidade que os avós têm é muito boa e, sobretudo, não têm aquela responsabilidade de saber como é que vai à escola, saber a que horas entra, a que horas sai, que isso é uma tarefa dos pais. Também li na altura que o seu sonho era ser ator.
não É um sonho não realizado. um sonho não realizado. Embora tenhas, Sabe como é que eu realizei esse sonho em parte? além de ter a peça, além de ter o livro adaptado a uma peça de teatro, não é? Sim, mas isso foi uma parte. Mas agora realizo esse meu sonho através do meu neto mais velho, que é cenógrafo e figurinista. Tem 26 anos e, portanto, estava agora na sua carreira no teatro e, portanto, eu tenho acompanhado, já fez vários espetáculos e, portanto, acompanho muito de perto o trabalho dele e, de alguma forma, realizei esse meu sonho através do neto, coisa que acontece também muitas vezes. Acharia que seria mais feliz sendo ator ou... Não, acho que o meu pai fez muito bem. Olha, aqui está uma questão de autoridade parental. Eu, de facto, quando terminava o secundário, queria ser ator de teatro. E tenho um verdadeiro fascínio por os atores de teatro. Conheço muitos atores de teatro portugueses, muitos mesmo. Sou amigo de alguns e acompanho a carreira de vários, daqueles que são, na minha opinião, verdadeiramente bons. Portanto, tenho muita proximidade com vários atores de teatro. Agora, na altura, estamos a falar dos anos 60, o meu pai fez bem a dizer que isso ia ser difícil para mim fazer uma carreira como ator, e como eu gostava muito de psicologia, e o meu pai era médico, fez um bocadinho de força para eu ir para a psiquiatria, desse ponto de vista ainda bem. Por que não psicologia e... A psicologia eu pensei, fui muito influenciado por uma professora de filosofia que dava a psicologia, só que a psicologia nessa altura só havia o ISPA e estava muito no início, portanto estamos a falar de 64 e portanto o ISPA tinha acabado de começar, portanto ainda não se sabia bem como é que era o curso de psicologia em Portugal, isso pesou, mas podia perfeitamente ter sido psicólogo. Depois acabou por ir para os Estados Unidos fazer um curso de terapia familiar. Essa foi uma grande decisão da minha vida, juntamente com o José Gameiro, íamos trabalhar com o mestre da terapia familiar, que era o professor Carlo Ita, que era um dos pioneiros da terapia familiar, com quem aprendemos muito, e depois fiz várias ações de formação, muitas em Itália, com Maurício Andolfi, em Londres, portanto fizemos muitos cursos e depois lançámos em Portugal a Sociedade Portuguesa de Terapia Familiar, que felizmente está muito bem, tem 3 delegações, Lisboa, Porto e Coimbra. Das coisas que eu criei, nem todas tiveram sucesso, mas essa, digo com orgulho, que teve muito sucesso. Temos cada vez mais pessoas em formação. Foi alguns em 79. Temos cada vez mais pessoas em formação, psicólogos, assistentes sociais, muitos pedopsiquiatras recentemente, porque durante muito tempo os médicos faziam pouca formação em terapia familiar, mas agora, sobretudo, os pedopsiquiatras sentem que é essencial trabalhar com as famílias e, portanto, temos muitos pedopsiquiatras em formação nas 3 delegações. Isso tem sido muito reconfortante para mim. É recorrente as pessoas recorrerem à terapia familiar até pelas redes sociais? Ou seja, Sim, por causa das redes sociais? sim, nós temos, as pessoas hoje em dia procuram muito, através dos sites, onde é que podem encontrar resposta, e chegam, e sobretudo, muitas vezes no decurso de uma terapia individual, aparece a necessidade de uma abordagem sistémica. Não é? Por exemplo, é muito frequente numa questão do casal, de dificuldades do casal, um deles ir ao psiquiatra ou ao psicólogo, mas depois percebe-se que há muitas coisas que têm a ver com a relação entre os dois. Essa é uma boa indicação para a terapia de casal, que é uma forma de terapia familiar, e na adolescência também, porque durante muitos anos achou-se que se devia tratar os adolescentes individualmente. Isso é terrível para os pais, eu tenho que dizer isso, porque durante anos e anos os jovens adolescentes foram tratados individualmente por psiquiatras, pedopsiquiatras e psicólogos, sem nenhuma conversa, sequer sem uma única conversa com os pais, porque se dizia, bom, é um espaço terapêutico, é um espaço individual. Isso é um grande erro, porque o adolescente está todos os dias com os seus pais em casa, e se nós não temos uma intervenção junto dos pais é muito difícil ajudá-lo. E isso tem vindo, essa ideia, que é uma ideia minha antiga e de outros colegas meus, tem havido um reconhecimento progressivo dessa ideia. Cada vez nós temos mais pedidos de terapia familiar com adolescentes, o que não quer dizer que não seja feita também consultas individuais. As pessoas têm a ideia que a terapia familiar é toda a gente ao barulho, toda a gente na mesma sala. Como se fosse uma ceia de Natal. Sim, uma ceia de Natal. Exatamente. Algumas sessões são assim, mas é perfeitamente possível fazer uma sessão individual com um adolescente e depois reunir a família. O que, no meu ponto de vista, o que não se pode fazer é tratar só individualmente um adolescente. Mas nós temos cada vez mais pedidos
E, por exemplo, agora com a dependência da internet, Era isso que eu ia dizer, sim. temos tido muitos pedidos de jovens que estão dependentes e que os pais não sabem como lidar com essa situação. É uma boa indicação para a terapia familiar também. É pena que no Serviço Nacional de Saúde não haja mais serviços de terapia de casal e terapia familiar. Evitaríamos muitas situações mais graves se pudéssemos ter uma intervenção preventiva junto dos pais e, sobretudo, na adolescência, porque é uma época, evidentemente, maior tensão entre pais e filhos. Ainda bem que estamos aqui a falar um pouco da parentalidade também e do conceito de família. Nós estamos a falar de parentalidade, maternidade, mas pouca gente fala na avosidade. E neste sentido o IAC, agora em janeiro, vai dar 6 dias por ano direcionado para os avós darem apoio aos netos. O que é que acha desta iniciativa? Acho excelente, porque há uma grande diferença nos avós atuais. Parece-me até uma coisa bastante não muito explorada socialmente. É uma boa ideia do IAC, porque os avós de hoje estão melhor de saúde. Portanto, nós temos pessoas a viver mais tarde. Antigamente uma pessoa de 70 anos era uma pessoa muito velhinha, que estava a ver televisão com uma manta nos joelhos. Hoje em dia há muitas pessoas de 70 anos, ou de quase 80, que é o meu caso, que continuam ativas e cada vez vai passar mais assim. E, portanto, é fundamental que os avós sejam considerados, que se dê a possibilidade de os avós estarem com os netos, de que se diga aos netos que devem visitar os avós. E às vezes os avós queixam-se que tomaram conta deles em pequenos e eles depois crescem e nunca lá aparecem, é porque estão com os amigos, etc. Portanto, também é preciso fazer um trabalho junto dos adolescentes que devem visitar os avós. Às vezes basta uma visita de 10 minutos, é fundamental. E os avós, por exemplo, em situações de divórcio, há tantos divórcios, situações de divórcio, os avós são fundamentais porque muitas vezes são a estabilidade da família que foi perdida no elo conjugal dos pais dos jovens. Muitas vezes até a estabilidade financeira que atravessamos. Muitas vezes ajuda, isso também é outra questão importante, que é o problema da habitação, com os filhos a saírem tarde de casa, e portanto cada vez é importante, mais importante, que os avós tenham saúde e possam fazer muitas coisas que ainda podem fazer. Eu queria, quase mesmo a terminar, já gostaria que o professor Daniel Sampaio deixasse uma mensagem agora nesta quadra natalícia para todas as crianças que acompanham o IAC e também para o próprio IAC, e fechava como comecei, com a frase do livro, mas de outra forma, e gostava de saber se concorda com ela ou não. Talvez o amor que se receia contar não tenha de ser um adeus, se houver alguém disposto a escutar. Sim, a escuta é fundamental. Um dos problemas desta comunicação tão rápida que hoje em dia nós temos, estamos sempre a receber notificações e mensagens, mas as pessoas estão a escutar-se menos. Isso é fundamental em todas as épocas da vida. Nós podemos escutar os outros e estarmos atentos aos outros e reconhecer o outro e tentar perceber o que é que o outro está a sentir. Por exemplo, a nível do casal, o que eu vejo muitas vezes é um dos membros do casal muito centrado em si próprio, o outro também muito centrado em si próprio, e não há um movimento de reconhecimento do outro, ver o que é que o outro estará a sentir. A educação, isso é fundamental, professor-aluno, entre avós e netos, tudo aquilo que tivemos a falar até agora. Sobre a mensagem, muitos parabéns por todo o trabalho do Instituto de Apoio à Criança, que eu vi nascer, através do Dr. João dos Santos e da Dra. Manuela Ianes. Foi um trabalho muito pioneiro e na altura muito inovador, e felizmente tantos anos depois continuam a estar ativos, e portanto desejo um bom Natal a todas as crianças que possam ouvir e que estejam em contacto com o IAC, e a todas as pessoas que levam esta missão do IAC sempre o mais longe possível e o melhor possível. Muito obrigado, professor. Foi uma honra e um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado.